O efeito Zenon quântico e o colapso da função de onda são dois elementos importantes da mecânica quântica. O efeito Zenon quântico é um resultado da mecânica quântica, né? Ele fala sobre uma característica que é exclusiva de sistemas quânticos. E essa característica é a seguinte, né? A observação contínua de um objeto quântico faz com que esse objeto fique congelado no tempo. A observação contínua, então, ela impede ou inibe, né, a transição de estados, ou seja, mudança de estados na mecânica quântica. O colapso da função de onda já é não um resultado, mas ele é um postulado da mecânica quântica, né? Um postulado é uma regra que a gente considera a priori, a gente constrói a nossa teoria a partir dessas regras que são os postulados. Então, o colapso da função de onda é um postulado. E ele diz o seguinte, né, que um objeto quântico, quando é observado, né, o estado dele sofre uma modificação. E essa modificação ela é correspondente ao resultado da medida que a gente obteve. Agora, esses dois elementos, né, o efeito Zenon quântico e o colapso da função de onda, eles estão relacionados de alguma forma. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física quântica, seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. O efeito Zenon quântico ele foi previsto pelos físicos Misra e Sudarshan em 1977, tá? Nesse artigo que aparece aqui. Esse artigo, publicado pelo Misra e Sudarshan, é um artigo teórico, tá? Então eles não fizeram um experimento aqui, mas o que eles fizeram? Eles pegaram as regras, né, as equações fundamentais lá da mecânica quântica e mostraram que esse resultado, né, de que um objeto quântico, quando é observado continuamente, ele fica parado no tempo, ele fica congelado no tempo, de que esse resultado vinha naturalmente dos cálculos ali envolvendo as regras da mecânica quântica. Tá? Então é um trabalho teórico que ele teve depois, né? Então esse artigo foi publicado em 1977 e só em 1990 que um experimento foi realizado. Um experimento que mostrava, né, assim, experimentalmente o efeito. Para a gente entender melhor que efeito que é esse, do que se trata esse efeito Zenon quântico, vamos considerar um sistema mais simples que a gente pode imaginar da mecânica quântica. Tá? Vamos considerar um átomo e esse átomo tem dois níveis de energia. Tá? Esses níveis de energia eles têm a ver com o quão distante o elétron está do núcleo do átomo. Então vamos imaginar um átomo de dois níveis e a representação para ele aparece aqui nessa figura. Né? Então você tem lá o nível G, que é um nível fundamental, um nível de menor energia, e você tem o nível E, que é o nível de maior energia. Tá? Quando o átomo está excitado, ele está no nível E, quando ele está no estado fundamental, ele está no nível G. Então vamos imaginar que o átomo está inicialmente no estado, a gente prepara ele assim, tá? A gente prepara um átomo então num estado de maior energia, ou seja, ele está no estado E. E esse estado, à medida que o tempo passa e o átomo interage com outras coisas do mundo, né, ele vai mudar. Tá? A tendência é que esse nível, que o átomo decaia, que ele saia desse nível para o nível mais fundamental de energia, tá? Porque considerando esse nosso caso aqui é um átomo muito simples, então assim, eu não tenho que considerar outros elétrons, por exemplo, é um átomo de um elétron só, com dois níveis de energia, então se ele está no nível estado, interagindo com o ambiente, ele vai naturalmente migrar ele vai fazer uma transição, isso que a gente chama de salto quântico, né? Ou transição de estado, ele vai sair do estado E, e a tendência é que em algum momento ele vai para o estado G. E quando ele faz essa transição, né, quando ele sai do E e vai para o G, ele emite um fóton. Tá? Então, nesse contexto aqui, o que seria esse efeito Zenon? O que seria o efeito Zenon quântico, né, aplicado sobre esse sistema aqui? O efeito Zenon quântico aqui pode ser pensado da seguinte forma. Né? Se a gente conseguir observar continuamente o átomo preparado lá no estado E, a gente vai inibir essa transição, a gente vai impedir que ele faça a transição do estado E para o estado G de menor energia. Mas aqui, o que significa observar continuamente o átomo? Né? Não é que eu vou ficar olhando para o átomo lá, né? A gente não consegue nem enxergar o átomo, então não é isso. Assim. Observar aqui significa monitorar ou colocar alguns detectores ali que sejam capazes de verificar se o átomo ainda está no estado E e fazer isso continuamente.
Aí, se a gente fizer isso, se a gente conseguir monitorar ali a energia do átomo, né, verificar se ele está ainda no estado E e fazer isso continuamente, a gente vai travar completamente a possibilidade dele sair do átomo E e dele sair do nível E e migrar para o nível G, e isso seria o efeito Zenon quântico. Bom, e o colapso da função de onda, né? O que ele tem a ver com isso? O colapso da função de onda, ele já... vamos pensar nele também considerando esse contexto, tá? Ou esse exemplo do átomo de 2 níveis, né? Se a gente tiver se a gente prepara o átomo no estado E e deixa ele interagir com o ambiente, não monitora o que está acontecendo com ele, a tendência é que esse estado, ele saia do estado E e comece a existir uma probabilidade dele ser encontrado no estado G. Tá? Essa é a ideia. À medida que... Então, o que significa, né, começar a existir uma probabilidade dele ser encontrado no estado G? Significa que o estado inicial dele, que era o estado E, já não é mais aquele, ele é um outro estado. Tá? Esse outro estado, ele apresenta a probabilidade, se você fizer uma medida de energia, considerando esse outro estado, você pode ter o resultado E ou o resultado G. Né? Você pode ter energia correspondente a E, que é o estado de maior energia, ou energia correspondente a G, que é o estado de menor energia. Só que, se você fizer essa medida um pouquinho depois que você prepara, então você prepara o átomo, deixa lá e deixa ele evoluir um pouco, né? Deixa ele livre um pouco, sem monitorar, sem medir, sem nada, e aí ele evolui um pouquinho, aí você vai lá e faz uma medida. Na hora que você faz essa medida, se esse tempo for curto, você vai ver que a probabilidade de encontrar o átomo em E é muito maior do que a probabilidade de encontrar o átomo em G. E essa é a característica do estado quântico que o átomo assumiu nesse instante em que você fez a medida. Então vamos supor que a gente preparou o átomo no estado E, deixou ele evoluir ali um pouquinho, deixou ele livre ali, quieto, evoluindo um pouco, e aí a gente, num intervalo muito curto de tempo, a gente faz uma medida para verificar qual é o estado de energia, qual é a energia do átomo. E a gente verifica que a energia do átomo é o valor associado ao estado E mesmo, a energia maior, tá? A energia do estado E. Aí o que acontece com o átomo é que ele sai do estado que ele estava e vai para o estado E, que é o estado que a gente tinha preparado, que é igual ao estado que a gente tinha preparado inicialmente, né? Então eu preparei ele no estado E, ele saiu do estado E durante esse tempo que ele ficou livre ali, evoluindo sozinho. Agora, quando você faz a medida e obtém o valor correspondente ao estado E, ele volta para o estado E depois dessa medida. E isso é o colapso da função de onda ou projeção do vetor de estado. Isso, diferente do efeito Zenon quântico, não é algo que você demonstra, tá? Isso é um postulado da teoria. Então, a mecânica quântica é construída, algumas formulações da mecânica quântica, tá? Existem formulações da mecânica quântica que nem consideram isso como um postulado. Mas assim, as mais tradicionais consideram que isso é uma regra da teoria. Então, um dos princípios da teoria. É a partir daquilo ali que você vai ter os resultados da teoria, né? A partir desses princípios que são os postulados. Então, o colapso da função de onda parece ter alguma coisa a ver com o efeito Zenon, né? Porque olha só, quando eu preparo o átomo no estado E, deixo ele livre evoluindo um pouquinho por um intervalo muito curto de tempo e faço uma medida, e aí essa medida muito provavelmente faço uma medida de energia, né? E essa medida muito provavelmente vai ter o resultado correspondente à energia maior, a energia E, a energia do estado E. Quando eu faço essa medida, eu faço com que o estado do átomo volta a ser o estado inicial, que era o estado E. Tá? Então, depois da medida, ele evoluiu um pouquinho, depois, quando você faz a medida, ele voltou para o estado E, que era o estado que você tinha preparado inicialmente. E aí dá para a gente imaginar o seguinte: se eu fizer uma sequência de operações como essa, eu vou, e cada vez mais frequentes, ou seja, se eu deixar o átomo evoluir um pouquinho, faço uma medida, ele vai voltar para o estado inicial, faço outra medida, ele vai voltar para o estado inicial. Se eu deixar esses intervalos entre as medidas muito, muito próximos, né, muito curtos assim, no tempo, o estado do átomo ficaria preso no estado E, que é o estado inicial. E isso seria, então, o efeito Zenon. Essa avaliação, essa hipótese que eu levantei aqui agora, né, ela foi defendida, de certa forma, nesse artigo do grupo experimental, né, que realizou o primeiro experimento de observação do efeito Zenon quântico. É um grupo de físicos americanos, né, que é liderado por esse físico chamado Itano, e eles fizeram uma medida de laboratório e apresentaram uma interpretação para o resultado que era parecida com essa, né? A ideia que eles apresentaram é a seguinte, né? O efeito Zenon quântico
é um efeito produzido, provocado pela projeção do vetor de estado ou pelo colapso da função de onda. O problema disso é que o colapso da função de onda ele é uma ferramenta matemática que a gente usa para representar o estado, né, a situação do objeto depois que uma medida foi feita. Mas ele é só uma ferramenta matemática. Por quê? Ele não pode ser um processo físico. Né? E por que ele não pode ser um processo físico? Primeiro porque ele é instantâneo, né? Principalmente por isso. Ele é instantâneo. Essa passagem, né, do estado evoluído, né, depois de um tempo livre, o átomo evolui um pouquinho. A passagem desse estado evoluído para a volta para o estado inicial isso é algo instantâneo, não existe intervalo de tempo ali considerado nisso. Então, o postulado o colapso da função de onda, né, esse postulado é considerado como um instrumento matemático que nos auxilia ali a escrever o estado do sistema depois que uma medida foi feita. Mas ele não é um processo físico. Então, se o efeito Zenon quântico dependesse desse postulado da projeção, a gente estaria mostrando, seria como se o efeito Zenon quântico funcionasse como uma demonstração de que esse postulado da projeção, né, representa, na verdade, um efeito físico verdadeiro. Né? O objeto está realmente voltando para o seu estado inicial quando você faz uma medida, e isso não é só uma ferramenta matemática que a gente está usando, mas é um procedimento, um processo físico. Né? O efeito Zenon, nesse caso, funcionaria como uma demonstração da validade desse postulado da projeção. Né? Não da validade, mas do fato de que esse postulado da projeção representa um processo físico real. Isso não pode acontecer porque o colapso da função de onda, né, ou o postulado da projeção, ele não é um processo físico porque ele é instantâneo, né, então ele não pode ser um processo físico. E aí o que aconteceu? Bom, esse artigo do Itano ele foi publicado lá em 1990 e logo em seguida um outro físico chamado Ballantine ele publicou também um artigo comentando essa interpretação que o grupo do Itano deu para o efeito Zenon quântico que eles mediram. E aí nesse artigo, que é um comentário, né, o Ballantine ele explica que na verdade essa interpretação do Itano ela é errada, ela não é válida, porque você consegue, sem usar o postulado da projeção, descrever o efeito Zenon também. Então ele usa lá outros recursos, não usa o postulado da projeção e consegue mostrar que o efeito Zenon acontece normalmente sem considerar o postulado da projeção de onda. Na verdade, isso o Ballantine vai explicar, né? O efeito Zenon ele não depende do colapso, ele não depende dessa volta do estado para o estado inicial. Na verdade, o que ele faz é o seguinte, né? O efeito Zenon acontece da seguinte forma. Quando você coloca um objeto monitorando um outro estado, então você tem lá seu estado que é o átomo, tá? E aí você tem algum outro sistema, que são esses detectores, que vão monitorar o átomo, para ver se vão medir a energia do átomo continuamente. Esse outro aparato, que são os detectores, eles têm que ser considerados como um sistema quântico também. Então você tem dois sistemas quânticos, você tem um átomo e esse aparato. Acontece que quando você tem dois sistemas que estão interagindo, surge algo que é chamado de entrelaçamento, emaranhamento entre eles. Tá? Nesse vídeo que aparece aqui no card a gente fala em mais detalhes sobre emaranhamento, mas não vou falar muito sobre isso nesse vídeo aqui não, mas emaranhamento é basicamente uma correlação que vai surgir entre esses dois objetos, é uma correlação um pouco mais forte que as correlações que a gente está acostumado. Mas, então, você tem um átomo, tem lá os detectores os sistemas dos detectores vão ficar emaranhados com o sistema do átomo. E esse emaranhamento é que vai fazer com que a velocidade de decaimento, né, diminua ou zere. Ou seja, o Ballantine vai mostrar que o responsável pelo efeito Zenon quântico não é o colapso da função de onda, né, mas sim o emaranhamento entre o sistema medidor, né, que são esses detectores, e o seu sistema de interesse, que é o átomo. Então, nesse vídeo a gente falou sobre a aparente relação que existe entre o efeito Zenon quântico e o colapso o postulado, né, do colapso da função de onda. Eu digo aparente porque ela foi levantada como uma hipótese lá para explicar esse efeito lá em 1990 pelo grupo do Itano. E logo em seguida foi demonstrado pelo outro físico chamado Ballantine que essa hipótese não era válida, você conseguiria explicar o efeito Zenon quântico usando outros recursos da teoria quântica, tá? Sem precisar do colapso da função de onda. Né? Então é o emaranhamento que na verdade é responsável pelo efeito Zenon quântico.